Mas há uma outra circunstância na qual não se pensou bastante. As primeiras manifestações, tanto na França como na América, não aconteceram nem por meio da escrita nem pela palavra, mas por meio de golpes desferidos que, de acordo com as letras do alfabeto, iam formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelaram declararam ser espíritos. Portanto, se era possível supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia pensar dos golpes desferidos, cuja significação não poderia ser previamente conhecida. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Portanto, encaminhemos os dissidentes à sua observação mais atenta e, se eles querem mesmo estudar sem preconceito e sem tirar conclusões antes de ter visto tudo, conhecerão que suas teorias são incapazes de explicar tudo. Iremos limitar-nos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, se recusa a responder a algumas questões sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interrogador, o que ele traz na mão, aquilo que ele fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium é o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder a essas questões. Os adversários, por sua vez, rebatem o argumento perguntando por que os espíritos, que tudo devem saber, não pode dizer coisas tão simples conforme a máxima: quem pode muito, pode pouco. E a partir disso conclui que não se trata de espíritos. Se um ignorante ou um zombador, ao se apresentar a uma assembleia instruída, perguntasse, por exemplo, em pleno meio-dia, por que é dia? Será que a assembleia deveria se dar ao trabalho de lhe responder seriamente? Será que haveria lógica em concluir, por seu silêncio ou pelas zombarias, que ela dirigisse ao indagador que os membros dessa assembleia são apenas tolos? Ora, é justamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas inúteis e ridículas. Não querem ser alvo de motejos. Por essa razão, eles se calam ou dizem que se ocupam apenas de coisas mais sérias. Perguntaremos, enfim, por que muitas vezes os espíritos vêm e se vão num dado momento? E por que, passado esse momento, não há rezas nem súplicas que possam fazê-lo voltar? Se o médium agisse somente pelo impulso mental dos assistentes, é claro que, nessa circunstância, a cooperação de todas as vontades reunidas deveria estimular a clarividência. Logo, se ele não cede aos desejos da Assembleia, movido por sua própria vontade, é porque obedece à influência estranha a ele próprio e àquele que o rodeiam. E essa influência demonstra, assim, a independência e a individualidade que a caracterizam. 17. O ceticismo no que se diz respeito à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática
interesseira provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de resolverem a questão como se conhecessem perfeitamente. É possível ser muito engenhoso, possuir até muita instrução, mas não ter um bom senso. Ora, o primeiro indício de falta de bom senso é achar-se infalível. Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objetivo de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, elas encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que um simples passatempo. A ciência espírita contém duas partes: uma experimental, sobre as manifestações em geral, e a outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Qualquer um que tenha observado apenas a parte experimental encontra-se na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem ter penetrado a fundo na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento comporta são profundos demais para serem adquiridos de outro modo que não seja um estudo sério e contínuo, feito em silêncio e recolhimento. Afinal, somente nessas condições se pode observar uma infinidade de fatos e nuances que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Este livro teria como resultado apenas mostrar o lado sério da questão e incitar estudos sérios sobre o assunto. Isto já seria bastante e nós nos felicitaríamos por termos sido escolhidos para realizá-lo. No entanto, não pretendemos obter nenhum mérito pessoal sobre esta obra, já que os princípios nelas contidos não são criação nossa. Todo o mérito é, portanto, dos espíritos que a ditaram. Esperamos que este livro obtenha um outro resultado, que é o de guiar os homens ansiosos por esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um objetivo grandioso e sublime, o do progresso individual e social, indicando-lhes o caminho que se deve seguir para atingir esse objetivo. Terminemos com uma última consideração. Os astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do todo. Suspeitaram que essas lacunas deveriam corresponder a globos que haviam escapado às observações. Por outro lado, observaram alguns efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, pois não pode existir essa lacuna, e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando então a causa pelo efeito, puderam calcular os elementos que a compunham, e mais tarde os fatos vieram justificar suas previsões. Apliquemos esse raciocínio a uma outra ordem de ideias. Se observamos as sequências dos seres, descobrimos que eles formam uma cadeia ininterrupta, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, que constituem o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar que ele, o homem, encerra os anéis dessa cadeia? Que ele transporta sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus
deve haver outras etapas, assim como disse os astrônomos que, entre os mundos conhecidos, devia haver mundos desconhecidos. Que filosofia preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra essa lacuna preenchida por seres de todos os níveis do mundo invisível. E esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que evoluíram nos diferentes graus que levam à perfeição. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa até o ômega. Portanto, preenchei, vós que negais a existência dos espíritos, o vazio que eles ocupam. E vós que rides disso, ousai rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum se manifestam por toda parte e revelam a ação de uma vontade livre e inteligente como sua causa. A razão diz que um efeito inteligente deve ter uma causa, uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, quando interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corpóreo do homem. Assim foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos suas marcas em todos os povos e em todas as épocas. Atualmente, essas comunicações são genéricas e evidentes em todo o mundo. Os espíritos anunciam que é chegado o tempo marcado pela providência para uma manifestação universal e que, por serem eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, iniciando uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a seleção de seus ensinamentos. Foi escrito sob o comando e o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional livre dos preconceitos do espírito de sistema. Não há, neste livro, nada que não seja a expressão fiel do pensamento dos espíritos e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica dos assuntos, bem como as observações e a forma de algumas partes da redação, são o único feito daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Entre os espíritos que contribuíram para a realização desta obra, há vários que viveram na Terra em diversas épocas, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertenceram, por seus nomes, a nenhum personagem cuja lembrança tenha sido guardada pela história, mas sua grandeza é atestada pela pureza da doutrina que pregam e por sua comunhão com aqueles que portam nomes venerados. Eis os termos pelos quais eles nos deram, por escrito e através do intermédio de diversos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com nossa ajuda, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se ergue e que um dia deve unir todos os homens no mesmo sentido de amor e caridade. Porém, antes de divulgá-lo, iremos revê-lo juntos,
a fim de verificar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que pedires, para ajudar em teus outros trabalhos, porque esta é apenas uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que recebestes, há alguns que deves guardar só para ti, até segunda ordem. Avisaremos quando tiver chegado o momento de publicá-los. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto para avisar-nos. Colocarás no início do livro o desenho da videira que fizemos para ti, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito encontram-se nele reunidos. O corpo é a videira, o espírito é a seiva. A alma ou espírito unidos à matéria são o bago. O homem eleva o espírito ao mais alto grau de depuração através do seu trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre pessoas excessivamente interesseiras. Irás encontrá-los, inclusive entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram frequentemente, por malícia ou ignorância, semear a dúvida. Mas continua sempre, crê em Deus e caminha confiante. Aqui estaremos para te encorajar, e está próximo o dia em que a verdade ecoará por toda parte. A vaidade de certos homens que pensam tudo saber e que tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que visaram o grande princípio de Jesus irão emanar-se no mesmo sentido de amor ao bem, unindo-se por um laço fraternal que abraçará o mundo inteiro. Deixarão de lado as discussões mesquinhas para se ocuparem somente das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundamento, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que conseguirás obter o fruto de teus trabalhos. O prazer que sentirás ao ver a doutrina propagar-se a ser bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor saberás integralmente, talvez mais no futuro que no presente. Portanto, não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maldosos semearão em teu caminho. Mantenha a confiança, pois com ela alcançarás o objetivo e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só ajudam aqueles que servem a Deus desinteressadamente e com humildade, e que repudiam qualquer um que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc.